Muita gente pensa que os maiores golpes vêm de pessoas de fora. No meu caso, o golpe veio de dentro da minha própria casa. A casa que eu comprei com meu dinheiro, onde eu acolhi minha mãe e minha irmã depois da morte do meu pai. Eu ofereci lar, e recebi humilhação. Um dia, enquanto eu preparava o jantar, minha mãe me olhou nos olhos e disse que eu só tinha que fazer uma escolha, servir a elas como uma empregada, ou ir mendigar na rua. Minha irmã riu, como se fosse engraçado me reduzir àquilo. Naquele instante, eu percebi que o amor que eu entregava nunca seria suficiente para quem só queria controle. Eu tomei a decisão que elas nunca esperavam, e quando coloquei as duas para fora, começou uma guerra que quase destruiu tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu cresci ouvindo que família é refúgio, que sangue é laço eterno, que mãe e filha são inseparáveis. Talvez por isso tenha levado tantos anos para aceitar a verdade. Às vezes, o maior perigo da nossa vida está dentro de casa. Desde criança, eu aprendi a ocupar pouco espaço, a falar baixo, a não sentir. Mariana, minha irmã, era a rainha da casa, bonita, vaidosa, cheia de caprichos. Bastava piscar para ganhar presentes, viagens, atenção. Eu, Ana, era a filha útil. A que resolvia. A que cedia. A que se anulava para manter a paz. Quando nosso pai morreu, o luto não trouxe união, trouxe ruína. Minha mãe, Lourdes, atolada em dívidas, e Mariana, que nunca fez questão de trabalhar, ficaram sem teto. E eu, apesar de todos os anos sendo tratada como sobra, abri as portas da casa que comprei com o salário de 10 anos de trabalho. Era meu lugar de descanso, minha conquista mais valiosa. Mesmo assim, eu as acolhi achando, com ingenuidade, que talvez aquele sofrimento pudesse nos reaproximar. Que perder o pai pudesse lembrar a minha mãe que eu também existia. Mas não demorou para o amor virar abuso. Elas se instalaram como se o imóvel fosse delas. Mariana ficou com a suíte maior, e eu com o quarto menor, como se fosse óbvio. Minha mãe se referia a mim como a responsável por manter a casa, como se eu tivesse nascido para pagar contas e calar a boca. Cada conquista minha era ignorada. Cada dificuldade delas, jogada sobre os meus ombros. Meu lar virou uma prisão silenciosa onde eu era mantida não por afeto, mas por utilidade. Eu suportei, dia após dia. Dizia a mim mesma que era só até as coisas se estabilizarem, que a presença delas não duraria para sempre. Mas a verdade é que pessoas que acreditam que você nasceu para servi-las nunca se estabilizam, que elas apenas exigem mais. O estopim aconteceu em uma noite que deveria ter sido linda. Eu recebi uma promoção no trabalho depois de anos de esforço. Cheguei em casa radiante, comprei vinho caro, preparei jantar, arrumei a mesa com flores. Não porque eu precisasse de celebração, mas porque, apesar de tudo, eu ainda desejava pertencimento. E, por mais doloroso que seja admitir, eu ainda desejava amor. Quando contei sobre a promoção, elas mal ergueram os olhos. Mariana fez um comentário frio sobre finalmente você servir para alguma coisa. Engoli seco. Mas foi quando mencionei que, agora com um novo salário, eu pretendia começar a descansar mais, reduzir a carga de trabalho, aproveitar um pouco a vida, que tudo desmoronou. Minha mãe largou os talheres, encarou-me com uma mistura de desprezo e autoridade e disse, com a calma de quem está acostumada a decidir pelos outros, descansar? Quem sustenta essa casa é você. A partir de hoje, ou você serve e mora aqui, ou vai mendigar lá fora. Mariana riu. Uma risada debochada, satisfeita, venenosa. Aceita logo, Ana. Você nasceu para obedecer. Eu fiquei imóvel. Não chorei. Não discuti. Olhei para cada detalhe daquela mesa, o vinho, as flores, o jantar, e percebi que ali estava o resumo da minha vida. Eu dava, elas tomavam, e nada nunca era suficiente. Levantei-me devagar, com uma calma que eu nunca tinha sentido, e respondi, essa casa é minha. E amanhã vocês duas estarão fora dela. A mudança em seus rostos foi quase teatral.
Não era medo de perder um teto, era choque absoluto diante do fato de que eu, a filha silenciosa, tinha ousado levantar a cabeça. Elas tentaram argumentar, gritar, diminuir, manipular. Mas, pela primeira vez, nada me atingiu. Eu subi para o meu quarto, o menor deles, com uma certeza que nunca tinha sentido: eu não pertencia mais àquele papel. Elas não sabiam, mas aquela guerra já estava perdida para elas no momento em que tentaram transformar minha vida em servidão. Eu só não imaginava até onde elas iriam para tentar recuperar o controle. E eu também não fazia ideia de até onde eu seria capaz de ir para me proteger. A manhã seguinte começou com silêncio, não o silêncio de paz, mas o silêncio denso, prestes a estourar. Eu acordei antes do despertador. O sol entrava pela fresta da cortina, anunciando o dia mais importante da minha vida. Coloquei água para ferver e preparei café como sempre, mas minhas mãos não tremiam. Pela primeira vez em anos, eu sentia controle. Quando as duas acordaram, a tensão tomou conta da cozinha. Minha mãe entrou primeiro, com um olhar escuro, cruzou os braços e ficou parada perto da pia, como se esperasse que eu me retratasse, que eu implorasse perdão. Mariana veio logo atrás, ainda com a arrogância costumeira, mas algo diferente brilhou em seus olhos, medo disfarçado de raiva. Então, minha mãe começou: depois de tudo que fizemos por você, você realmente vai colocar a própria família na rua? Eu respirei fundo e me virei para elas, apoiando as mãos na bancada da cozinha. Depois de tudo que eu fiz por vocês, você quer dizer? E sim. Até hoje à noite vocês estarão fora. Mariana bufou, como se fosse impossível alguém lhe dizer não. Você não tem esse direito. Ela gritou. Somos uma família. Essa casa é de todos nós. Não, Mariana, respondi com firmeza. Essa casa está no meu nome. Tenho a escritura. Pago todas as contas sozinha. Vocês vivem aqui porque eu permiti. E agora não permito mais. Foi como acender um pavio. Minha mãe bateu na mesa com força, como se pudesse me assustar com um gesto. Você vai se arrepender, Ana. Você não sabe do que eu sou capaz. Sei muito bem, respondi calmamente. Foi exatamente por saber que estou fazendo isso. Elas passaram o dia inteiro tentando me manipular de todas as formas possíveis. Primeiro vieram as súplicas, forçadas e dramáticas, dizendo que eu destruiria a própria família e que ninguém iria me amar se eu expulsasse minha mãe e minha irmã. Depois vieram as tentativas de culpa, frases sobre ingratidão, sobre o que as duas fizeram por mim, mesmo que todas as memórias de sacrifício fossem invenções. E quando perceberam que eu não recuaria, veio a fase final, a raiva e o desespero. Você vai se arrepender amargamente, Mariana rosnou. Nós vamos tomar essa casa de você. Ela é nossa por direito. Eu apenas peguei minha bolsa e segui para o trabalho. Elas gritavam na porta enquanto eu entrava no carro, mas eu não olhei para trás. Porque se olhasse, talvez eu perdesse a força de que precisava. No escritório, tentei focar na rotina, mas tudo dentro de mim parecia reorganizar-se. Pela primeira vez, eu sentia que minha vida estava prestes a mudar, e que essa mudança seria irreversível. Quando a colega da mesa ao lado perguntou se estava tudo bem, eu apenas sorri. Era estranho como uma decisão difícil podia ser ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Quando voltei para casa no fim da tarde, as duas estavam sentadas no sofá, me esperando como se fossem juízas. Minha mãe segurava uma pasta com documentos. Mariana tinha o queixo empinado. Conversei com um advogado, minha mãe anunciou. E você não pode nos expulsar. Temos direito à moradia. Uma casa familiar pertence aos descendentes. A vontade de rir foi grande. Eu me mantive séria. Advogado? Perguntei. Ele te disse isso mesmo? Ele disse que você não pode colocar sua própria família na rua, ela respondeu com superioridade, como se a frase fosse uma sentença. E ele te pediu para levar os papéis da casa? Ela hesitou, e o silêncio respondeu por ela. Se tivesse levado a escritura, teria descoberto. Vocês precisam estar fora até às 9 da noite, repeti. Sem negociação.
Minhas palavras foram como gasolina no fogo. As duas se levantaram ao mesmo tempo, esbravejando, reclamando, ameaçando. E então vieram as últimas tentativas desesperadas, Mariana chorando, dizendo que sem a casa perderia a vida social, minha mãe dizendo que, se eu não as deixasse ficar, nunca mais olharíamos uma para a outra. Nunca mais, então, respondi e a frase ecoou no cômodo. A cada caixa sendo levada para o carro, a cada porta batida, o peso em meus ombros diminuía. Às 9 da noite, elas estavam do lado de fora. Minha mãe me encarou com ódio ardente e sussurrou: "Você acabou de declarar guerra. Nós vamos tirar tudo de você." Eu fechei a porta com calma. No fundo, eu sabia que aquela noite não era o fim. Era apenas o começo, e eu ainda não fazia ideia do quanto elas seriam capazes para tentar recuperar a casa. E do quanto eu estava disposta a lutar para nunca mais ser tratada como alguém invisível. Os primeiros dias depois de expulsá-las foram estranhamente silenciosos. Senti paz, mas não descanso. A casa parecia maior, mais leve, porém a ameaça que minha mãe fez antes de sair ecoava na minha cabeça como um aviso que eu não podia ignorar. Não demorou para o mundo começar a perceber a ausência delas. Vizinhos comentavam, algumas colegas de trabalho perguntavam, e eu repetia a mesma resposta: era melhor assim. Mas no fundo eu já sabia que aquilo não acabaria ali. Na sexta-feira da mesma semana, quando cheguei em casa, encontrei a campainha tocando sem parar. Quando abri o portão, um oficial de justiça estava me esperando com uma expressão neutra demais para o horário da noite. Ele me entregou um envelope carimbado. Reconhecimento de causa. Solicitação liminar. O nome da autora, Lourdes Martins, a minha mãe. Ao lado, como terceira interessada, Mariana Martins. Eu fechei o portão antes de abrir o envelope. Sentei na sala e respirei fundo antes de encarar o conteúdo. A ação alegava que a casa havia sido conquistada com esforço familiar e que eu estaria lhe impedindo o direito de moradia da mãe e da irmã. Elas pediam reintegração de posse e indenização por danos morais. Tive que rir, não de alívio, mas de incredulidade. Elas realmente acreditavam que podiam transformar o mundo em mentira e fazer a mentira virar verdade. Mas outro detalhe do documento me chamou ainda mais atenção: a advogada que assinava era conhecida na cidade por aceitar qualquer processo, desde que houvesse dinheiro envolvido. Minha mãe, sem condições financeiras, só teria conseguido contratá-la de uma forma, usando meu sobrenome, minha imagem e, principalmente, a narrativa de que eu era uma filha cruel expulsando a própria família. Eu poderia ter entrado em desespero, mas, pela primeira vez, eu não estava sozinha diante de uma injustiça. Decidi agir com racionalidade. Liguei para uma advogada recomendada pela empresa. No dia seguinte, fomos ao escritório. Expliquei toda a história, não omitindo nada. A advogada, Carla, ouviu com atenção, tomou notas e pediu a documentação da casa. Quando mostrei a escritura, já com meu nome como única proprietária, ela se recostou na cadeira com um sorriso breve. Elas estão tentando ganhar na pressão emocional, disse ela. Mas juridicamente, não tem absolutamente nada. Você comprou a casa com seu dinheiro, mora aqui sozinha, sustenta tudo sozinha. Não há contrato, não há vínculo legal de herança, porque o imóvel não era do seu pai. Você não tem nenhuma obrigação de mantê-las aqui. A liminar será negada. Eu saí do escritório com alívio, mas também com algo novo dentro de mim, raiva. Por mais que eu soubesse que elas não tinham razão, o simples fato de tentarem me destruir já mostrava o que realmente significava permanecer fraca ao lado de pessoas que se alimentam da submissão alheia. Mesmo assim, eu preferi seguir minha vida com normalidade enquanto esperava o julgamento. Mas não demorou para a situação piorar. O primeiro golpe veio nas redes sociais. De repente, eu estava marcada em publicações cheias de indiretas. Filhas ingratas existem, expulsar a própria mãe é a maior maldição do mundo. Mensagens públicas e privadas de desconhecidos me chamando de monstro. Mariana, do perfil dela, alimentava os comentários, sugerindo que sofria violência emocional. A narrativa era clara: eu era vilã, e elas eram vítimas indefesas. O segundo golpe veio no trabalho.
Meu chefe me chamou para conversar, dizendo que algumas pessoas estavam ligando para a empresa pedindo averiguação sobre o caráter da funcionária. Eu soube imediatamente quem estava por trás. Minha mãe sempre soube como ferir onde dói. Voltar para casa no fim daquele dia foi mais difícil do que expulsá-las havia sido. Jantei sozinha, mas sem tristeza, e eu senti algo diferente. Era como se uma chama interna tivesse acendido. Elas queriam guerra? Elas teriam guerra, mas não da forma suja que estavam acostumadas. No final da noite, quando o silêncio voltou a dominar a casa, meu celular vibrou. Era uma mensagem desconhecida: você vai pagar pelo que fez. O número não estava salvo, mas eu reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Minha mãe. Eu deixei o celular sobre a mesa e caminhei até a janela da sala. A rua estava tranquila, mas dentro de mim era como se um vendaval estivesse se formando. Elas tinham me subestimado a vida inteira, e desde que saíram pela porta, continuavam acreditando que eu era a mesma garota fraca que elas moldaram. Mas eu não era. Talvez elas só percebessem isso quando fosse tarde demais. E embora eu ainda não soubesse o que estava por vir, eu tinha absoluta certeza de uma coisa: eu não recuaria. A audiência do processo foi marcada para 2 semanas depois. Até lá, eu tentei manter minha rotina, mas era impossível ignorar a tempestade que minha mãe e Mariana estavam criando ao redor da minha vida. Elas pareciam dispostas a tudo para recuperar o poder que perderam quando saíram da minha casa, e pessoas desesperadas sempre encontram meios de fazer estrago. A primeira frente de ataque foi social. Mariana passou a alimentar fofocas pela cidade, principalmente entre vizinhos e conhecidos da igreja onde minha mãe frequentava. Em menos de uma semana, eu era retratada como a filha ambiciosa que enriqueceu e abandonou a família. As mesmas pessoas que nunca se importaram comigo agora se sentiam no direito de me julgar, como se fizessem parte da minha história. Não faltaram mensagens anônimas, indiretas e ameaças veladas. A segunda frente veio onde elas sabiam que doía: minha carreira. Meu chefe, mesmo tentando ser discreto, não conseguiu esconder a preocupação ao me chamar novamente para conversar. Ana, eu sei que sua vida pessoal não é da conta da empresa, começou ele, mas precisamos entender o que está acontecendo. Recebemos ligações falando sobre uma suposta agressão psicológica contra sua mãe e sua irmã. Alguém está espalhando boatos. Eu fechei os olhos por um instante. O limite tinha sido ultrapassado. É minha própria família, respondi, com a voz firme. Estão tentando destruir minha reputação porque eu não aceitei mais ser explorada. Ele concordou devagar, mas alarmado. Tome cuidado. Pessoas assim não costumam parar facilmente. Mal sabia ele o quanto estava certo. Na semana anterior à audiência, a terceira frente de ataque veio, a financeira. Minha mãe e Mariana tentaram abrir um boletim de ocorrência, alegando que eu havia roubado da casa e expulsado as duas injustamente. A delegacia me chamou para depor. Foi constrangedor, mas também esclarecedor. Assim que apresentei a escritura e os comprovantes de compra, o clima na sala mudou. O delegado revirou os olhos ao ver o teor da denúncia. Está claro que isso aqui é retaliação familiar, disse ele. Mas prepare-se. Pessoas assim não gostam de perder. Eu saí da delegacia com uma certeza: aquela não era mais uma questão emocional, era uma disputa de poder. E quando o assunto é poder, sempre existe um ponto de virada. O dia da audiência chegou. Entrei na sala com a cabeça erguida, acompanhada da minha advogada, Carla. Minha mãe e Mariana já estavam sentadas do outro lado, com olhares de vitória antecipada, como se tivessem certeza de que a chantagem emocional venceria qualquer documento. A juíza iniciou os trabalhos. As alegações da advogada delas foram previsíveis: que a casa era um patrimônio moral da família, que eu tinha a obrigação de cuidar da minha mãe, que a irmã tinha direito de moradia por laços sanguíneos. Frases vazias, teatrais. Quando chegou a nossa vez, Carla abriu a pasta com a escritura e comprovantes, e sua postura mudou completamente, de diplomática para cirúrgica. Excelência, minha cliente comprou o imóvel sozinha, com recursos exclusivamente dela. Aqui está a escritura registrada em cartório com seu nome como única proprietária.
Depois colocou os comprovantes da transferência bancária e dos pagamentos ao longo dos anos. Minha cliente acolheu a mãe e a irmã por boa vontade, não por obrigação. O que elas alegam não tem embasamento jurídico. A juíza examinou os documentos e levantou os olhos. Senhora Lourdes, a casa não está, nem nunca esteve, no nome da senhora ou da sua outra filha. Não existe vínculo legal de herança ou copropriedade. Não há fundamento para pedido de reintegração de posse ou indenização. Minha mãe perdeu o controle na hora. Essa casa deveria ser minha. Eu sou mãe. Ela tem obrigação de cuidar de mim. Obrigações afetivas não são obrigações legais, respondeu a juíza com frieza. A senhora não tem direitos sobre esse imóvel. A sentença foi direta: processo indeferido, custas processuais e honorários pagos pelas autoras. Mariana bateu na mesa, incrédula. Isso é injustiça. Filha tem que sustentar a mãe. A juíza arqueou a sobrancelha. Filha adulta tem direito à própria vida. Dependência financeira não gera posse de imóvel. No corredor, logo após sairmos, minha mãe se aproximou com um olhar transtornado. Você pensa que venceu? Sibilou ela. Você destruiu nossa vida. Eu juro pela alma do seu pai, você vai pagar por isso. Eu respirei fundo, mantendo a calma. Eu não destruí nada. Vocês é que tentaram destruir a mim. E perderam. Elas passaram pelo corredor empurrando as portas com violência. Carla segurou meu braço. Isso não acabou, ela murmurou. Elas são imprevisíveis. Proteja-se. Eu sabia. A vitória no tribunal não era o final da guerra, era só o início da parte mais perigosa. Quando pessoas acostumadas a viver às custas dos outros perdem a fonte de controle, elas se tornam capazes de tudo para tentar recuperá-la. E naquela noite, enquanto eu tentava dormir, uma inquietação tomou conta do meu corpo. Porque eu sentia, sem saber explicar, que o pior ainda não tinha acontecido. Depois da audiência, eu esperava que minha mãe e Mariana desistissem, ou pelo menos se afastassem para cuidar das próprias vidas. Mas pessoas que nunca aprenderam a viver por conta própria não sabem o significado de recomeçar, só o de insistir na destruição do outro. E quando percebem que não podem vencer pela justiça, elas partem para o subterrâneo. Os primeiros sinais vieram na calada da noite. Portões batendo, campainha tocando várias vezes e ninguém do lado de fora quando eu abria. Comentários maliciosos deixados na caixa de correio. Bilhetes com frases como "você vai se arrepender" e "a justiça divina vai te alcançar". Eu comecei a sair e entrar de casa olhando para os lados, algo que nunca havia feito antes. A sensação de estar sendo observada se tornou permanente. Numa tarde de sábado, quando voltei do supermercado, encontrei um grupo de vizinhas da rua conversando na calçada. O silêncio que se instalou quando passei deixou óbvio que elas estavam falando de mim. Uma delas, a mais inconveniente do bairro, não perdeu tempo em provocar: engraçado você estar tão tranquila depois do que fez com sua família. Sua mãe parece tão sofrida. O clima gelou. Eu não respondi. Apenas continuei andando com as compras nos braços. Mas algo dentro de mim mudou naquele instante. Ali eu entendi de verdade que minha mãe e Mariana nunca iam recuar, porque elas não queriam apenas a casa. Elas queriam destruir minha imagem, meu equilíbrio e minha vida. Na semana seguinte, minha advogada me ligou. Ana, precisamos conversar pessoalmente. É sério. Fui até o escritório com uma sensação ruim no estômago. Quando sentei à frente de Carla, ela abriu o notebook e virou para mim. Sua mãe e sua irmã registraram um boletim de ocorrência contra você. Acusam você de agressão psicológica, maus tratos e abandono afetivo. Eu senti meu estômago virar. A audácia delas não tinha limite. Além disso, ela continuou, que entraram com uma denúncia no Ministério Público afirmando que você está usando a casa para fins ilícitos. Eu congelei. Ilícitos? Repeti sem acreditar. Segundo elas, você usa sua casa para encontros sexuais pagos com homens casados. Carla suspirou. Não existe uma única prova do que afirmam,
mas denúncias assim podem ser investigadas. A sala girou por um segundo. Minha mãe e Mariana estavam tentando transformar minha vida num escândalo. O objetivo delas era simples: me destruir moralmente até que eu implorasse perdão e cedesse. Elas vão tentar te quebrar por exaustão, Carla disse. E, se você fraquejar, terão conseguido exatamente o que querem. Naquele dia eu aprendi algo valioso: quando alguém mal-intencionado percebe que não consegue te controlar pela força, tenta te controlar pelo medo. As investigações começaram. Policiais bateram no meu portão em 2 ocasiões, sem mandado, mas para averiguação. Conversaram com vizinhos, os mesmos que já estavam envenenados por fofocas. Olhavam para mim como se eu fosse criminosa. No trabalho, eu percebia alguns olhares diferentes. Não de julgamento, mas de insegurança, como se as pessoas estivessem tentando entender se havia algo sobre mim que não conheciam. Cada falsa acusação era como uma espinha enfiada embaixo da pele, pequena demais para matar, profunda o bastante para ferir. A noite que mudaria tudo aconteceu numa quinta-feira. Eu estava chegando do trabalho quando vi um carro parado na frente da minha casa, com os faróis desligados. O motor estava ligado. A rua estava deserta. Meu coração acelerou. Entrei rapidamente, tranquei todos os portões e fui para a janela. O carro permaneceu ali por alguns minutos, e então foi embora, devagar. Eu sabia. Não precisava ver rostos para saber. Depois daquela noite, decidi instalar câmeras ao redor da casa, sensores de alarme, e uma iluminação externa mais forte. A sensação de que algo estava prestes a explodir crescia todos os dias. E então explodiu. Na semana seguinte, por volta de 2 da manhã, acordei com um barulho vindo do quintal. O coração disparou. Peguei o celular com as mãos trêmulas e abri o aplicativo das câmeras. A imagem apareceu, e meu corpo congelou. 2 pessoas encapuzadas estavam no quintal, forçando a porta dos fundos. Eu sabia quem eram, reconheceria os gestos de minha mãe e de Mariana mesmo de longe. Mas elas tinham ido longe demais. Acionei a polícia com um único toque. Antes mesmo da viatura chegar, elas fugiram pelo portão lateral. Mas cometeram um erro grave: uma das câmeras tinha gravado tudo com nitidez, e uma jaqueta rosa, igual a que Mariana vivia usando, entregou qualquer tentativa de disfarce. Na delegacia, apresentei o vídeo. O tom da conversa mudou imediatamente. O delegado, o mesmo que havia recebido a denúncia falsa semanas antes, concluiu: sua mãe e sua irmã passaram do limite. Agora temos meios legais para uma medida protetiva e para responsabilização criminal. E elas vão responder. Eu respirei fundo, mas ao invés de alívio, senti outra coisa: indignação. Elas criaram a guerra, mas eu fui obrigada a alimentar a paz até aqui. Agora seria diferente. Saí da delegacia com uma ideia clara: proteger minha liberdade não significava apenas me defender, significava agir. E, pela primeira vez na vida, eu estava pronta para enfrentar as 2 sem piedade. Quando saí da delegacia naquela manhã, algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Durante toda a minha vida, eu fui ensinada a aguentar, a ceder, a suportar. Mas suportar não é virtude, é como se entregar para quem se alimenta da sua fraqueza. E minha mãe e Mariana sempre se alimentaram da minha fraqueza. Só que agora elas haviam perdido a fonte. E quando pessoas controladoras perdem a vantagem, elas se lançam ao abismo na tentativa de arrastar os outros junto. Em 2 dias, a medida protetiva saiu. Minha mãe e minha irmã estavam proibidas de se aproximar da minha casa, do meu trabalho e de entrar em contato comigo por qualquer meio. A advogada Carla foi categórica: agora é a hora de virar o jogo. Você passou meses se defendendo. Está na hora de reverter. Com as gravações do quintal, as ameaças por mensagem e os boletins falsos, entramos com uma ação criminal por invasão de domicílio, constrangimento ilegal, difamação e calúnia, além de um pedido de indenização por danos morais. Não porque eu queria dinheiro delas, mas porque eu precisava fechar todas as portas que elas tentariam usar para retornar.
Quando minha mãe foi intimada na porta da casa onde estava morando temporariamente, o desespero delas começou a se transformar em pânico real. Mariana tentou contato através de números desconhecidos, pedindo-la apenas conversar. Todos bloqueados. Eu não abria mais brechas. Enquanto elas afundavam, minha vida inesperadamente começou a florescer. No trabalho, após uma avaliação interna da empresa, me promoveram novamente, dessa vez como gestora de projetos. Meu chefe reconheceu a forma como eu lidei com toda a situação. Se você consegue manter equilíbrio enquanto enfrenta algo assim, você consegue liderar qualquer equipe. Meus colegas, que antes olhavam com dúvida, passaram a olhar com respeito. Não porque sabiam da minha história, mas porque sentiram a minha força. Em casa, eu reformei os espaços, troquei a mesa onde fui humilhada, pintei paredes, mudei móveis de lugar. Cada mudança era uma libertação. Era como arrancar, centímetro por centímetro, o rastro emocional das duas dentro daquela casa. Transformei o quarto maior, que Mariana ocupava, no meu novo quarto. Era como recuperar território após uma guerra. O processo contra elas avançava rápido. Cada mentira que elas inventavam se voltava contra as duas. A cada depoimento contraditório, o juiz enxergava mais claramente o padrão de manipulação. A advogada delas pediu negociação extrajudicial para evitar o julgamento criminal, o que significava, na prática, que elas tinham percebido que perderiam. Minha resposta foi simples: não negocio com quem tentou destruir minha vida. Eu não queria conversa, acordo, reconciliação ou redenção familiar. O tipo de amor que exige silêncio e submissão não é amor, é posse. Meses depois, a sentença saiu. Minha mãe e Mariana foram condenadas a pagar indenização por danos morais. Foram enquadradas criminalmente pela invasão filmada e por calúnia. E seguiram restritas pela medida protetiva por tempo indeterminado. A notícia se espalhou pela cidade. As pessoas que antes acreditaram em fofocas começaram a se afastar das duas, não por consciência, mas por conveniência. Quem vive de reputação vive da opinião dos outros, e a opinião muda quando a verdade vem à tona. Quando recebi o comprovante do primeiro depósito de indenização, eu o rasguei em 4 e joguei no lixo. O dinheiro nunca foi o ponto. O que importava era que, pela primeira vez, elas estavam sendo forçadas a lidar com as consequências de seus próprios atos. Apesar de tudo, eu nunca desejei o mal delas. Só desejei, profundamente, que elas parassem de me ferir. E, naquele momento, finalmente tinham sido impedidas. Algum tempo depois, enquanto eu estava no mercado, vi Mariana de longe no estacionamento. Ela me viu também. O olhar dela continha uma mistura de culpa e orgulho ferido. Ela deu 2 passos na minha direção, como se fosse dizer algo, mas eu apenas ergui a mão, não para afastá-la, mas para interromper qualquer tentativa de aproximação. Ela parou. E entendeu. Não havia ódio. Havia fim. No mês seguinte, encontrei minha mãe por acaso no cartório, magra, abatida, envelhecida. Ela paralisou ao me ver. Seus olhos marejaram. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, eu dei um passo para o lado e fiz sinal para que ela passasse. Ela passou. Não trocamos nenhuma palavra. E foi ali que eu percebi: perdão não é continuar. Perdão é seguir sem carregar o peso. Eu não desejava vingança. Eu desejava liberdade. E eu a tinha, por inteiro. Hoje, minha casa é um lar de verdade. Recebo amigos, assisto filmes no sofá sem medo de ser julgada, cozinho em paz. Trabalho com leveza, viajo quando quero, vivo com tranquilidade. Às vezes reflito sobre como seria minha vida se eu tivesse aceitado o papel que minha mãe tentou me empurrar. Mas eu deixo a reflexão passar, porque essa história não é sobre o que eu poderia ter sido para elas, e sim sobre o que finalmente me tornei para mim. Muitas pessoas dizem que família é para sempre. Eu digo que dignidade é para sempre. E foi quando eu entendi isso que minha vida realmente começou. Se essa história te emocionou ou te fez refletir sobre até onde devemos ir para proteger nossa paz, eu quero te pedir uma coisa muito importante: curta esse vídeo agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias como essa.
E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde os próximos vídeos que estão incríveis. Agora eu quero saber de você, você teria a mesma coragem que essa filha teve? Ou teria feito diferente? Comenta aqui embaixo e eu leio tudo. E me conta também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro ver até onde essas histórias chegam e faço questão de deixar um coração em quem comentar a cidade. Ah, e se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Você pode mudar o dia, ou até a vida, de alguém com um simples gesto. Obrigada por estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo.